o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pode ter que explicar a visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que é dominada pela oposição. O Flávio Dino entrou numa área dominada por criminosos sem escolta na última segunda-feira. Nas redes sociais, ele publicou uma foto e se disse alvo do ódio da extrema-direita. O ministro também falou em processar quem questionou a visita dele à favela. Constantino, vou começar por você. O que eu posso dizer da minha experiência como repórter, minha longa experiência como repórter. Eu tenho 35 anos de jornalismo, fui repórter no Rio de Janeiro durante muitos anos. Fiz muitas pautas no início da minha carreira, ali, fim da década de 1980, começo da década de 90. Fiz muitas pautas ligadas à segurança pública, fiz muita operação policial em morro, frequentei muita favela e vou dizer, a equipe de reportagem só entrava nas favelas dominadas pelo tráfico se houvesse a polícia, acompanhando a polícia. Nós éramos proibidos de entrar sem a presença da polícia. Jamais entrei numa favela para fazer uma reportagem que fosse, se não fosse uma pauta de segurança pública, eu jamais entrei. Lembro de um caso especificamente, a Dona Marta, a favela Dona Marta em Botafogo. Eu fui fazer uma reportagem para o Bom Dia Brasil sobre jardineiros, moradores da região, que faziam trabalhos como jardineiros nos prédios ali de Botafogo, na zona sul do Rio, e tivemos que pedir autorização, sim, ao tráfico de drogas para entrar na favela, para fazer essa reportagem com esses meninos que moravam lá. Então, Constantino, o que nos deixa assim, uma sensação ruim em relação a essa visita é que, com certeza, houve uma conversa com os criminosos, com a facção criminosa que domina ali aquela região da Nova Holanda, se não me engano, né? Complexo da Maré ali, mas foi a Nova Holanda que ele visitou, né? Lacombe é uma das áreas mais armadas pelo tráfico no país, né? E eu acho que o Brasil tinha que parar numa situação dessas, né? O que causa mais espanto ainda é a imprensa passando pano. Eduardo Bolsonaro denuncia, acusa. Não, ele está cobrando explicações de uma coisa que merece explicações. É o ministro da Justiça que cuida da segurança pública, portanto da polícia que deve atuar contra o tráfico e o crime organizado, que domina, por sua vez, esse território paralelo. E ele vai lá com 2 carrinhos, uma mini comitiva, e é o quê? A volta dos diálogos cabulosos, só pode ser isso. Vamos lembrar que aquele áudio que vazou, né, de uma conversa grampeada de um preso do PCC, falava em conversas cabulosas com a turma do PT. E vamos lembrar também que o próprio Lula, enquanto candidato, conseguiu subir o Complexo do Alemão, também sem escolta policial, sem colete, usando até mesmo o boné com a marca CPX, que é a mesma, coincidentemente, que eles usam do Comando Vermelho. E aí a pessoa fala, não, quer dizer complexo. Então vai com esse boné, se é só complexo, né, de moradores, vai na Vila do João, por exemplo, que não é dominada pelo Comando Vermelho, e vê o que acontece. Óbvio que não é só complexo. Então nós estamos lidando aqui com uma coisa escandalosa, devia parar o país. O ministro da Justiça se sente à vontade e anda tranquilamente por uma área dominada por bandidos. E depois vai lá dizer que é preconceito. Preconceito contra o quê? Contra traficante a gente tem. Contra morador da favela que é submetido ao terror do tráfico, nós queremos ajudar. Agora, esse mesmo ministro quer desarmar cidadão de bem. E ele vai lá desarmar, então, esse pessoal. Ele falou que cumpriu a agenda de ONG ligada ao Soros, que é uma das ONGs mais desarmamentistas de cidadão correto que existe, mas não quer tirar a arma de traficante. E tudo isso é cabuloso demais, né? É escandaloso demais. E nós estamos tratando com normalidade. Ele ainda vai e fala assim, tentando alfinetar o Eduardo Bolsonaro, eu não tenho medo de milicianinho. A gente sabe que não. No governo dele, tem uma ministra que, pelo visto, é muito próxima de milicianos na Baixada Fluminense. Então, veja, toda a questão do crime, e isso não é de hoje, Lacombe, a gente não pode dourar a pílula aqui. As Farc são um grupo terrorista, sequestrador, traficante de droga, e é um grupo sempre defendido pelo Foro de São Paulo, que foi criado pelo Lula e o Fidel Castro. O Fidel Castro, que foi um ditador de meio século em Cuba, que virou, durante a sua gestão, um hub
do terrorismo internacional e do tráfico de drogas internacional. Então, a esquerda radical, o comunismo e a marginalidade estão entrelaçados, estão ligados por um cordão umbilical que não é de hoje. E isso é escandaloso, repito, o ministro da Justiça andando com a tranquilidade que o povo brasileiro gostaria de ter, de andar nas ruas do país e não tem, e ele consegue andar com essa tranquilidade num território dominado pelo tráfico. Veja que o John Wick, o personagem do Keanu Reeves, né, segundo o próprio Keanu Reeves numa entrevista recente, ou no Brasil não, que é perigoso demais. Mal sabe ele que o ministro da Justiça consegue andar com toda a tranquilidade nas favelas dominadas pela bandidagem. A questão principal é essa, né? Que para um ministro da Justiça entrar desta maneira, né, como entrou o Flávio Dino no Complexo da Maré, é que há um diálogo, é que há uma conversa. Se você quer não achar estranho isso, vá lá fazer o quê? Mas houve uma conversa. Ninguém entra daquela maneira, um ministro da Justiça não entra daquela maneira se não houve uma conversa anterior para que aquilo houvesse ali com aquela tranquilidade que a gente viu. Lacombe, eu acho que vocês estão sendo injustos com o ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele foi até o Complexo da Maré para pedir para os traficantes entregarem as armas. Eu tenho certeza que ele chegou lá e pediu com jeitinho: poxa, pessoal, essas armas são ilegais. A população de bem não tem armas como vocês, nem o exército brasileiro tem alguns tipos de armas que vocês têm. Então entreguem, por favor, as armas, tomem aqui uns livros, protejam os pontos de venda de drogas de vocês com livros. Ora, ironias à parte, o Constantino já resumiu muito bem a história de entrar e sair desses complexos que nós sabemos muito bem que são dominados pelo tráfico. E um ponto que eu acho muito perigoso, aliás, perigosíssimo, é exatamente na fala dele, né? Que vai processar quem questionar a ida dele ao Complexo da Maré. Ou seja, um agente público, um ministro da Justiça, agente público pago com o nosso dinheiro, que está no cargo para nos servir, para servir o governo do Brasil, que nós, de alguma maneira, confusões à parte, colocamos as pessoas ali no executivo, nesse governo, no outro, enfim, mas eles estão ali sob o nosso dinheiro, né, usando o nosso dinheiro. Desempenhando suas funções pagos com o nosso dinheiro. Esse agente público disse: não posso ser questionado, eu vou processar quem me questionar. Ou seja, é a turma que flerta com regimes totalitários. Lembrando que o Flávio Dino, numa entrevista recente, né, não muito distante do momento atual como ministro da Justiça, ele disse: sou comunista graças a Deus, como se Deus fosse algum elo presente no comunismo. Ou seja, essa gente, eles têm o DNA de ditadores, eles gostam de ditaduras, eles ficam sentadinhos ali nos sofás com ditadores, é Nicarágua, é Venezuela, ditadores africanos, para cima e para baixo agora com o Irã, com a China. Ou seja, essa fala, eu vou processar quem me questionar, desenha muito bem, né, com todas as letras, o que eles gostam, de regimes totalitários, e é exatamente isso que eles querem instaurar no Brasil. A fala pode parecer boba, mas projeto de censura já anda correndo também, né? O Ministério da Verdade, sabemos muito bem, o Constantino está sofrendo as consequências do tal Ministério da Verdade. Então nós precisamos, e qualquer ditadura, ela não vem da noite para o dia, né? Ela vem aos pouquinhos, vem comendo a liberdade aos pouquinhos e ninguém não reclama porque é só um pouquinho ali. Vamos matar a Constituição só até segunda-feira, depois volta ao normal. Lembram da ministra Carmen Lúcia durante a campanha presidencial? Então é isso, pessoal. Nós temos que continuar gritando aos quatro ventos, que pode parecer uma bobagem essa frase: eu vou processar quem me questionar.
mas ela engloba muito mais, e a história mostra que tipo de regime essa frase engloba e não é bonito. Flávio Gordon, citei aqui no domingo passado o livro O Espectro, do Leonardo Coutinho, que conta um pouquinho a história do Hugo Chávez e fala dos narco-estados, né? Então fala de Venezuela, fala de Cuba. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, hein? Eu não estou aqui dizendo que o Brasil caminha para ser um narco-estado, mas que há um diálogo e há um movimento estranho representado por essa visita do Flávio Dino ao Complexo da Maré, ainda que ele diga que tenha ido se encontrar com representantes de ONGs. Nenhuma ONG também atua numa área conflagrada, dominada por tráfico, se não tiver alguma conversa com os traficantes. Então, num PT que teve já, Flávio, a Dilma defendendo o diálogo até com o Estado Islâmico, né, a gente não pode achar normal que haja diálogo com traficantes. Exato, Lacombe. E a gente tem que lembrar que esses fatos eles devem ser associados com uma série de outros acontecimentos perturbadores, né? Sobretudo durante o período eleitoral. Acontecimentos esses que foram censurados por ordem do TSE, né? As pessoas não podiam discutir, não podiam nem veicular essas informações, que são, por exemplo, casos de declarações, por exemplo, do Marcola, vazou um áudio na época do Marcola expressando a sua preferência clara pelo candidato Lula. Né? Depois você teve uma série de imagens, de vídeos que circularam aí pela internet de presidiários comemorando a vitória do Lula. Eu me lembro que em várias comunidades dominadas pelo crime, pessoas que, por exemplo, eram descobertas que seriam eleitores possíveis, potenciais eleitores do Bolsonaro, muitas vezes sofriam represálias, torturas, violência. Né? Então a gente está falando aí de uma, como o Rodrigo bem lembrou, de uma relação que parece ser muito mais umbilical e muito mais antiga, né? E você falou bem, Lacombe, a gente está cercado aqui por regimes que são historicamente aliados do Partido dos Trabalhadores, que hoje são narcoditaduras, né? Você citou o livro do Leonardo Coutinho, e aí ele mostra bem como o Hugo Chávez ali transformou a Venezuela num hub de tráfico de armas, de drogas, né? Vindo do mundo inteiro. E a gente chega nesses regimes, toda a cúpula, digamos, do poder, nas Forças Armadas, no governo, são narcotraficantes e trabalham com narcotráfico de alguma maneira, né? E se a gente pensar historicamente, mesmo na história do Brasil, se você ver a esquerda, como é que ela reformulou toda a ideia dela de revolução, e ela passa a incorporar já ali nos anos 60, né? Tem, por exemplo, um livro excelente do historiador comunista, o Jacob Gorender, O Combate nas Trevas, que ele fala aí que já no meados dos anos 60 começou a haver uma reorientação da esquerda no tocante ao protagonismo da revolução, né? Já não seria mais os proletários, porque o mundo não comportava mais aquele tipo de estrutura, de organização, e aí uma parte da esquerda no mundo falou que a classe revolucionária seria o campesinato, né? E uma outra parte escolheu aquilo que chamava-se de o lumpen proletariado, né, que são os marginais, os criminosos. E a gente vê isso na esquerda, algumas pessoas falando até de maneira explícita, né? A gente viu filósofos de esquerda petista falando que é a favor do assalto, né? Mas vendo o assalto como uma espécie de, digamos, de força revolucionária para transformar as estruturas opressoras do capitalismo. A gente teve aquele blogueiro petista, uma vez, se não me engano, foi até preso pela Lava Jato, Eduardo Guimarães, alguma coisa assim, falando num post que a revolução agora se daria nos sinais de trânsito, seria a revolução das armas, não seria a revolução do proletariado, mas seria a revolução dos criminosos, dos marginais, né? Então você vê que tem um movimento teórico e pragmático dessa ideia de que há uma espécie de função revolucionária no crime, né? Que o crime pode servir, digamos, no mínimo, para você desestruturar aquela sociedade, você enfraquecer os laços tradicionais daquela sociedade, os laços familiares, os laços comunitários, e você criando um ambiente de caos, você cria uma ordem propícia à instalação de um governo revolucionário, né? Na Venezuela isso aconteceu muito, muito fortemente, foi um caso paradigmático, assim. Tem um sociólogo venezuelano chamado Roberto Briceño León, que ele fez um estudo a partir da ascensão do Chávez ao poder e como os homicídios e os crimes violentos por arma de fogo explodiram, assim, mas explodiram de uma maneira, assim,
aumentaram 6, 10 vezes, assim, uma coisa gritante em pouco tempo, né? E ele associa isso, ele fala que havia uma campanha de maneira deliberada e estratégica de ataque às forças da ordem, às forças de segurança. Então havia campanhas contra a polícia, né, coisas que a gente vê também na esquerda brasileira muito forte, e o resultado disso foi uma explosão de criminalidade, transformando a Venezuela o país mais violento da América Latina, assim, por arma de fogo. E a gente vê onde a esquerda chega no poder, essa tendência tende a se repetir, né? E não é, claro, não é uma coisa por acaso. Então a gente realmente é um caso, como o Rodrigo falou, que precisa ser investigado, não pode deixar passar batido, né? Sobretudo tendo em vista esse histórico, e esse histórico, inclusive, recente, de manifestações de criminosos em defesa do PT, ou manifestando de algum modo a sua simpatia para com esse partido, que, por outro lado, historicamente tem defendido pautas de leniência no combate ao crime, né? O Flávio Dino, ele vai lá visitar uma favela muito perigosa no Rio de Janeiro, e ele também dá ordem à Polícia Rodoviária Federal para que fique mais atenta ao trânsito, né? Quando a gente sabe que nos últimos anos houve uma série de apreensões, recordes aí de drogas, e com muita operação tendo a participação da Polícia Rodoviária Federal. E o Flávio Dino também, ao que tudo indica, também não quer a Polícia Rodoviária Federal mais envolvida nesse tipo de combate a crime, né? É algo muito preocupante.